Tá muito bem. Então, boa tarde a todos e a todos. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Meu nome é da gestão do GPCima, do PPJAR e da UFB. Eu agradeço a presença de todas e todos, especialmente a do Ítalo hoje. Muito obrigado, Ítalo, pela gentileza conosco. É um parceiro desde o mestrado, ele está junto aí no mestrado, semiário, e para a vida, essa parceria aí, que eu tenho o privilégio de tê-lo como parceiro e como amigo. Então, você ter aceito o nosso convite aí, que eu vi que está sendo uma demanda muito boa no semiário, eu vi que você trabalhou ontem também, então você também não está de fora. Vou agradecer e vou passar a palavra para minha parceira Bruna Lima. Mais uma vez, eu agradeço a parceria. Bruna, fique à vontade. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui a pedido do professor Nelson, do meu companheiro aqui de liderança do grupo. Fiquei aqui na incumbência e na missão de apresentar quem é Ítalo, para quem não o conhece. Acho que a maioria conhece, mas seguindo aqui o protocolo da apresentação do doutor Ítalo, ele é doutor em administração pela FEA-USP, com período de sanduíche na York University, no Canadá. Ele é professor assistente também do curso de logística da UPE, atuou como professor substituto no curso de administração da UFCA, como gerente de programa na Inactus Brasil, foi responsável pela orientação e treinamento das equipes da Universidade do Norte e Nordeste do Brasil, e também possui experiência em elaboração e execução de projetos sociais, atuando durante 4 anos em projetos de extensão universitária, também atuou como coordenador acadêmico do 22º SEMEAD, 2019, também da FEA-USP, e também é pesquisador membro do grupo de pesquisa Stakeholders Network, CNPq, e do núcleo de pesquisa em negócios, estratégias e consumo da UFCA. Peço licença também para apresentar Ítalo enquanto uma pessoa muito dedicada, criativa, inconformada. Todo mundo que conhece Ítalo percebe isso nele, sempre foi o rapaz da criatividade, que tinha os melhores slides, boas estratégias de apresentação. Como eu falei, como ele falou, hoje nós dividimos aí o prazer ou o desprazer de morar em Recife. E nos nossos encontros, eles são sempre regados, como eu falei, a muitas ideias de projeto, então é uma alegria tê-lo aqui como convidado de honra do GPCima, saber que ele tem sido aí uma pessoa, como eu falei, inconformada na educação, trazendo sempre metodologias novas, novas formas de fazer, e essa paixão pela docência que com certeza vai nos inspirar na tarde de hoje. Então, Ítalo, seja muito bem-vindo, é um prazer aprender contigo, estamos aqui todos muito felizes e ansiosos pelo que está por vir. Então, fique bem à vontade. Muito obrigado, fico honrado pela apresentação. É um prazer estar aqui, né? Obrigado aí pelo convite, pelo Nelson, que antes de tudo são amigos, né? Que me acompanham aí desde o mestrado, tive a honra de fazer parte do grupo, né? Do GPCima, anteriormente GPCiber, desde o mestrado e um pouco depois, e aí a vida vai tomando algumas direções, eu fui indo para outros caminhos de pesquisa, mas eu sempre acompanho, né, o grupo e fico muito honrado e feliz em estar aqui, né. E é isso, eu desde 2017 que eu estou na docência, e venho assim com essa ideia de trazer coisas diferentes da sala de aula. Eu encontrei assim, uma forma de trabalhar, né, um pouco do que eu penso, das minhas ideias. Acho que eu tenho essa oportunidade de fazer a sala de aula um laboratório também, né, então eu gosto de experimentar coisas. Muito disso vem também da minha formação, né. Eu lembro lá no mestrado a gente teve aquela disciplina de práticas, de técnicas de ensino, né, naquela época, não sei quem está ministrando agora, mas a professora Ana Lúcia, e meio que ativou um pouco essa minha vontade, né? Instigou ainda mais essa vontade de fazer coisas diferentes para a sala de aula. E eu vi que era possível, né? E que há uma demanda e uma abertura para trabalhar esse tipo de coisa. Então, eu vou com vocês aqui, a gente vai falar sobre gamificação durante a tarde de hoje.
E deixa eu me apresentar, a Bruna já fez a honra de me apresentar, mas só para complementar, eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram. Eu estou compartilhando lá algumas experiências de gamificação que eu venho tendo com os alunos. Não, quem não me segue, se tiver vontade e curiosidade, pode me seguir. Aqui está o meu contato também. Quem tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma ideia, alguma sugestão também, sempre é bem-vindo. E hoje, gente, a gente vai falar sobre o objetivo, vai ser fazer com que vocês compreendam de fato o que é a gamificação, e motivar vocês, enquanto professores ou futuros professores, a usar essa estratégia de ensino. Essa oficina, eles esteve lá presente lá no SEMEAD, né? Eu apliquei no SEMEAD, vai ser mais ou menos a mesma oficina, só que eu vou trazer um jogo diferente. A ideia é a gente também fazer isso na prática. A gente não tem tanto tempo assim, né? Eu pretendo, daqui a alguns meses, planejar uma oficina um pouco mais detalhada, com mais tempo, né? Então, hoje vai ser realmente para fazer com que vocês entendam de fato o que é a gamificação e motivar vocês a usar essa estratégia de ensino. Para a curiosidade, meu projeto de doutorado foi sobre gamificação, né? Um projeto de seleção de doutorado. E aí eu fui aprovado, só que eu não continuei o meu projeto, né? Foi mais pelo que o meu orientador estudava. A gente, infelizmente, tem que tomar algumas decisões nesse sentido. Sou grato, assim, por tudo que o meu orientador de doutorado fez por mim, né? A gente tem uma ótima relação, ele abriu muitas portas, mas eu deixei guardado, né, esse projeto, e agora eu venho retomando, e a ideia é que eu adentrar mais nesse universo, né, da gamificação, não só na prática, que é o que eu venho fazendo, né, mas também na pesquisa. Acho que tem boas demandas aí. E vocês vão entender o porquê. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Então, combinamos dessa forma, vou controlar aqui o tempo. A gente vai, na tarde de hoje, entender o que é gamificação, um pouco de como aplicar, e vamos vivenciar isso na prática. Bom? Dúvidas, podem me interromper, né? Que é uma conversa, eu sempre acho positivo essa troca entre a gente. Então, vamos começar. Sem muitos mistérios, né? Vamos logo para a finalidade, né? O que é gamificação? Eu acho que todo mundo aqui já jogou em algum momento da vida algum jogo. Os jogos acompanham a humanidade desde sempre. Então, os jogos são muito relacionados com brincar, né? Com se divertir, e desde as épocas lá dos Homo sapiens que já há, né, evidências de que há esse tipo de interação entre as pessoas. As pessoas usam estratégias dessa forma para se divertir, né, para se entreter, para brincar. E aí a gente, em algum momento, acho que todo mundo já jogou algum jogo, né? Eu era fã do Super Mario, né? Sou da época do Nintendo, vou entregar um pouco da minha idade. Peguei um pouco do PlayStation, mas eu era fissurado em videogames. Eu era aquele que ia no... que antigamente, hoje não existe mais isso, né? Mas tinha os videogames de rua, e você pagava, acho que era 50 centavos para jogar meia hora, uma hora. Lan House, o nome. Mas o Lan House era do computador, né, Ju? Tinha um nome, tinha um que é só de videogame. A locadora tinha um espaço, né? Era. O videogame também, locadoras. E tinha locadora também de cartucho, né? Acho que o povo nem sabe que cartucho, mas era o joguinho, a fitinha do jogo que você colocava lá no Nintendo para jogar. Enfim, os jogos nos acompanham há muito tempo, né? Jogos de todo tipo, né? Até jogo de celular, Candy Crush, Minecraft, né? Então todo mundo provavelmente deve ter tido algum contato com os jogos.
E aí, nos jogos, tem uma coisa em comum neles, que é essa lógica e esses elementos de, por exemplo, níveis que você tem que avançar, moedas que você tem que conseguir para progredir no jogo, desafios fáceis, desafios difíceis, vidas, rankings, né? Então, esses são elementos comuns do universo dos jogos. E a gamificação, o que é a gamificação? Nada mais é do que usar esses elementos, rankings, níveis, pontos, moedas, e aplicar em ambientes que originalmente não são jogos. Então, gamificação é isso, né? A ideia surge lá por volta do ano de 2002, né? A ideia da gamificação, mas vai ser popularizado só em 2010, muito em conferências da área da indústria, né? Então, esse é um dos conceitos mais conhecidos na gamificação, ele é o uso de elementos de jogos em contextos que originalmente não são jogos. Então, a gamificação pode ser aplicada em empresas, na área de vendas, na área de captação de cliente, na área de desenvolvimento de pessoas. Pode ser aplicado por governos, né, para estimular algum comportamento, algum tipo de comportamento com impacto social. Pode ser utilizado na sala de aula, né, para educar, para ensinar. Então, eu usar os elementos dos games em ambientes que originalmente não são games. Existem dois tipos de conceitos que o pessoal confunde um pouco, e é bom a gente trazer algumas diferenças, que é a aprendizagem baseada em jogos, né, o Game-Based Learning, e o Serious Gaming. A aprendizagem baseada em jogos é quando eu construo um jogo inteiro buscando fazer com que o aluno aprenda alguma coisa. É muito fácil de confundir a gamificação com a aprendizagem baseada em jogos, porque uma está dentro da outra, né? A gamificação está dentro da aprendizagem baseada em jogos. Mas a ideia é que a aprendizagem baseada em jogos é quando eu construo um jogo completo, buscando esse aprendizado, e a gamificação é esse pedaço em que eu vou aplicar elementos de games, né, ranks, pontos, níveis, em contexto que não é jogo originalmente. Já o Serious Game, ele busca definir uma... Ele é visto como algo mais sério, né? Então, por exemplo, eu gosto desse exemplo que ele deixa um pouco claro, né? Por exemplo, quando um piloto que está sendo treinado, ele usa um simulador de voo, né, para aprender como pilotar. Ele não está fazendo aquilo ali para se divertir, né? Na aprendizagem baseada em jogos e na gamificação, a diversão é um elemento importante. Já no Serious Game, a diversão é algo que fica um pouco mais no plano de fundo. Então, o Serious Game é quando eu uso, né, um simulador para aprender. Então, é um jogo criado para uma finalidade um pouco mais séria. Ok? Vamos ver um exemplo de como acontece isso na prática. Eu adoro esse exemplo. Ele retrata bem o que é gamificação. Lembrando que na gamificação eu vou ter um objetivo. Um objetivo, no caso, né, por exemplo, treinar meus funcionários, criar, né, um impacto social diferente. No nosso caso, né, que a gente usa na sala de aula, o objetivo de nós, enquanto professores, é ensinar, é fazer com que os alunos aprendam alguma teoria, algum conceito. Então, na gamificação, esse objetivo se mantém, né? O que eu vou usar são os elementos de jogos para alcançar esse objetivo. E isso é importante, né, a gente ter em mente, né? Porque, às vezes, na empolgação, a gente acaba deixando esses objetivos de lado. A gamificação ele serve, né, como um meio para alcançar esses objetivos. Nesse exemplo aqui que a gente vai ver, o objetivo é melhorar o processo e deixar um pouco menos doloroso, né, o processo de vacinação de crianças. Então, o objetivo é esse, né? Como é que eu posso vacinar as crianças, atingir esse objetivo,
da vacinação, né, e fazer com que esse processo ele seja um pouco menos doloroso. Então, esse é o objetivo. E aí a gamificação entra como forma de atingir esse objetivo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Vai tirar a agulha aqui. Tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Tem, mas é pequenininha. A mãe tá aqui pra te ajudar. Eu não quero. Eu já tenho 5 anos. Só você usar o Eu tenho medo. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho. Vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada! Caramba, filho, o que você acha disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena tinha medo, mas agora não tem mais não. Olha que legal, né? Então, a gamificação tem, né, esse poder porque mexe com as emoções, né? Com o nosso psicológico, assim, de uma forma que a gente emerge. E aí, nesse exemplo, a gente viu, né, alguns elementos como o storytelling, né, são eficientes para resolver e alcançar esse objetivo, né, de vacinar crianças e de tornar esse processo um pouco menos doloroso. Então, esse é o poder da gamificação. E assim, e aí fica até uma dica, né, pessoal aí da UFPB, né, da linha de marketing e sociedade, é uma ideia de estudo, né, como é que o marketing, a gamificação pode ser um aliado da abordagem de marketing para trazer alguns comportamentos sociais, né? Fica a ideia de estudo. Foi, professor, de aí. É bem interessante, né? Epardino de BH, eu conheço a Epardino. E aí, a gente usou aqui, a Bruna estava aqui na época do Paulo Serrano. O Paulo Serrano usou gamificação para doação de sangue para o Hemocentro, né? Desenvolveu um aplicativo e as pessoas jogavam justamente para ganhar pontos junto à Hemocentro. Um trabalho interessante, foi muito bem divulgado, uma ação de TCR bem efetiva a do Paulo Serrano. E aí foi bem interessante o trabalho do Paulo Serrano usando a gamificação. Mas é isso aí, vamos continuar. Obrigado, Ítalo. Eu lembrei do Paulo, bem lembrado, né? Bem interessante. Acho que um bom exemplo para até servir de exemplo para outros projetos de pesquisa nessa perspectiva. Muito bom. Então, a gente pode usar, né, gamificação em diferentes ambientes não jogos, inclusive na nossa sala de aula, né? Que é o que eu venho trabalhando. E aí, por que usar a gamificação na educação? A gente vê recorrentemente algumas notícias, né, que debatem um pouco dessa nova geração de estudantes. Meus amigos professores devem passar por essa situação, né, da gente ter uma geração diferente, que aprende diferente. E que é difícil, às vezes, né, fazer eles lerem, eles prestarem atenção na gente. Eles têm uma dificuldade, né, de manter foco. Então, isso muito, né,
existem vários motivos que a gente pode ficar tarde discutindo sobre isso, né? Mas é um pouco da própria diferença da geração, né? Uma geração que surge, que nasce já dentro de um mundo tecnológico diferente de nós, né? A gente aprendeu de uma forma diferente da forma que eles aprendem, e essa geração demanda novas formas de ensino-aprendizado, né? Aprendizagem, novas formas de abordagem em sala de aula, né? Mais ativas, e junto a isso também a gente vê um pouco da própria mudança da universidade. Então, a gente vê a universidade hoje como um espaço crítico, né, de discussão, de interculturalidade. A gente vê novas formas de universidades em redes, né, com campus, com salas de aulas diferentes, com laboratórios. Eu lembro na UFPB tem o NAC, me desculpe se eu me confundi, né? O OPA, acho que é o OPA que você está pensando. O OPA, isso. Que tem uma formatação diferente, né, para que o posicionamento das mesas consiga se modular a depender da estratégia de ensino que o professor utiliza. Então, são mudanças que vêm ao longo dos anos, e junto a isso também uma mudança da forma de aprender, né, como um processo muito mais co-criacional, de troca, do que o professor estar lá na frente só falando e apresentando seus slides. Então, a gente tem essa abertura mais para essa universidade, que que o aprendizado ele se constrói por meio da experiência, né? Aí tem vários autores, né, como o próprio Kolbe, que traz um pouco dessa abordagem da transformação da experiência como forma de aprendizado. E aí a gamificação entra nesse ponto aí, né, que ele pode ser uma ferramenta a ser utilizada para trazer experiência para a sala de aula, né? E o legal é porque, e aí atendendo um pouco às demandas dos novos estudantes, a gamificação ela atua em 3 aspectos, né, que são os aspectos, o cognitivo. Então, nos jogos, na medida que ele vai jogando, ele tem que racionalizar, né, tem que pensar, tem que ler, compreender, mede com emocional, né, então tem alguns sentimentos que são despertados ao longo da aplicação da gamificação, emoções de felicidade, mas de tristeza também. A gente fala muito dos soft skills, né? Então, a gamificação é uma ferramenta interessante para trabalhar os soft skills. Às vezes os alunos sabem, têm conhecimento, mas a gente vê uma dificuldade de eles trabalharem esses soft skills. E também a gamificação mexe com o social, então, promove a interação entre eles têm que debater, eles têm que discutir, às vezes eles brigam, né, durante os jogos, mas esse aspecto social é também bastante explorado na gamificação. E aí tem um modelo, aqui é um dos exemplos mais clássicos e acho que de maior sucesso de gamificação na educação, que é o Duolingo. Eu sempre falo isso, que um dos meus símbolos de status é o número de ofensivas do Duolingo. Quem tem Duolingo, ó, esse foguinho aqui, ó, tem 856, ele é o número de ofensivas, que é a quantidade de dias. Eu estou na família de Josi, do Duolingo. Josi acho que tem mais do que eu. E de Bruna também. A gente é da mesma família do Duolingo. E aí, eu tenho acho que 1.500 dias em que eu faço Duolingo todos os dias. É verdade, aí, Josi, aproveito aí a oportunidade para cobrar a sua família. Então, o Duolingo é um ótimo exemplo, assim, que ele explora bem esses elementos de jogos, né? Ele tem rankings, os rankings você compete com pessoas diferentes a cada semana.
E ele explora muito esses elementos. Tem as moedas, né, os mingautes, tem o número de ofensivas, né, que são símbolos de status. O Josi está há quase 2.000 dias, fazendo Duolingo todos os dias. E isso é legal, porque gamificação tem isso, de mexer com a emoção. E eu fico nessa, pode acontecer uma tragédia, mas eu vou fazer meu Duolingo todos os dias para não perder as minhas ofensivas. E isso estimula, né, a você manter, mesmo às vezes sem vontade, mas você cria meio que um compromisso na plataforma. Então, o Duolingo é um ótimo exemplo de aplicação da gamificação na educação. E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? Eu vou dar alguma ideia bem breve de como vocês podem aplicar a gamificação na sala de aula. Tem um modelo que ele traz alguns elementos de jogos. Esse modelo é o do Verbart e o Hunter. Ele diz que existem 3 dimensões que você pode explorar para criar jogos, né, para aplicar gamificação. A gente tem as dinâmicas, fica lá no topo da pirâmide, as mecânicas e os componentes. Então, são 3 dimensões que você pode explorar para criar jogos. Esse modelo deles, eles têm 27 itens, né, dentro dessas dimensões, que são elementos que você pode explorar e para trazer gamificação para o processo de aprendizado. E aí a gente vai ver cada um deles. Por enquanto tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver algum comentário aí, alguém me diz no chat. Ok? Ótimo. Então vamos continuar. Então, começando pelas dinâmicas. As dinâmicas, e aí essa pirâmide, ela vai de uma ideia, né, que é algo mais subjetivo, para até chegar nos componentes, que é algo mais objetivo, algo mais concreto. As dinâmicas é a parte mais abstrata do jogo, né? São os elementos implícitos do jogo. Por exemplo, as restrições, né, são elementos das dinâmicas. As restrições, né, o que é que dentro do jogo, o que é que o jogador não pode fazer, quais são as limitações que ele vai ter. As emoções, que é o que é que você quer despertar no jogador, né, ao longo, à medida que ele vai jogando. Os relacionamentos, né, vai ser jogado de forma individual, em grupo, ele vai ter que falar com um amiguinho, né, para avançar a fase. Então, você estabelece também isso na idealização das dinâmicas. A progressão, que é a forma como o jogador vai avançar, o que ele tem que fazer para avançar dentro do jogo. E o storytelling, que é a história, né? Então, vai ter personagens, vai ter um plano de fundo, né? Eu fiz um jogo em que os alunos tinham simular que eles trabalhavam na Fiat, tinham que fazer uma apresentação para concessionárias que iam vender um novo carro que a Fiat estava lançando. Então, isso é um pouco do storytelling do fundo, e isso envolve os participantes, né, os alunos. Então, essas são as dinâmicas. As mecânicas, ele vai um pouco para a parte mais concreta, né, e são, digamos, as regras gerais do jogo, né? Então, os desafios que o participante vai passar, vai ter elemento de sorte, né? Sorte é um elemento interessante, às vezes, para você adicionar dentro de um jogo. Como é que vai ser dada a vitória? Como vai ser escolhido, né? Quem vence, quem perde? Quais são os mecanismos de feedback? Então, é importante dentro do jogo o aluno saber onde ele está, se ele está bem, se ele está mal. Então, como é que vai ser dado esse feedback? Vai ser a partir de
de um dashboard, né, de um ranking, de uma tabela de pontuação. Vai ser um jogo competitivo ou cooperativo, a gente pode trabalhar das duas formas. E se no jogo vai ter elementos de transação ou aquisição de recursos, né? Eu vou ter, né, moedas, ou algum acúmulo ou coleção de coisas que o aluno ele pode trocar depois numa loja, de repente. Eu posso disponibilizar sim, Josi. Posso disponibilizar. Ok? Então, esses são os elementos da mecânica. E, por fim, os componentes, que aí são os elementos do nível mais prático de um jogo, mais específico. Esse modelo desses autores ele traz 14 componentes, então, avatares, bens virtuais, os badges. Badges são as medalhas. Então, no Duolingo tem, né? A medalha da pessoa que fez 1000 dias de ofensiva, a medalha do melhor jogador do mês. O boss é o chefão. Lembra de Super Mario? Sempre o chefão era o desafio mais difícil do nível, né? Então eu posso também, no meu jogo, adicionar o chefão, né? Qual é o desafio mais difícil? Coleções, conquistas, itens desbloqueáveis, né? Que às vezes só alguns jogadores vão conseguir acessar. O gráfico social, né? Como é que vai ter né, junto aqui com o ranking, né? Eu vou ter espaços para interação entre os jogadores. Missão, inclusive eu lancei um vídeo hoje sobre missões lá no Instagram. A missão mexe muito com a questão da narrativa, né? De você, às vezes você pega uma atividade que você faz, faça um relatório lá sobre a empresa. Quando você transforma isso numa missão, né, você cria uma história que envolve, né, o aluno e motiva ele a se engajar mais na elaboração da atividade. Tá? Cria uma história de que a empresa está em crise, e cria os personagens, e eles precisam fazer um relatório. Então, a narrativa traz um pouco dessa motivação, né? Às vezes não muda nada, é a mesma atividade que você fazia anteriormente, mas só porque você adicionou a narrativa e colocou aí na lógica de missão, isso desperta aí uma atenção maior dos alunos. Níveis, pontos, presentes, rankings, times, tudo isso são componentes possíveis de ser aplicados na gamificação. Como é que eu gamifico? Aplicando esses elementos, né? Tenho que aplicar todos? Não, né? O jogo depende muito do contexto, né? Então, analisa o contexto e vê o que é que desses componentes, por exemplo, você consegue, né, aplicar. Então, você aplicando algum desses componentes mecânicas e dinâmicas, você está num caminho para gamificar. Certo? E aí, né, esse é um modelo, um dos mais conhecidos, mas para explicar de forma um pouco mais didática, eu trouxe aqui um modelo baseado nesses, que é a forma como eu uso, como eu gamifico. E aí eu chamei carinhosamente do método MIGS, né? Que nada mais é do que o método Ítalo de gamificar a sala de aula. Então, é mais ou menos o que eu faço para criar os meus jogos, né? Antes de tudo, é importante falar que é um processo, como a Carolina colocou, criativo, né? De fato, é um processo criativo. E aí você tem que muita gente pergunta, qual o segredo, como é que faz, quais referências que você busca. É um processo de criação, né? Então, é sentar e buscar referências, fazer aí um brainstorming, né? Eu estava até falando com os professores lá da FEA que
Eles será, a gente tem tanta atribuição, né? Para parar para fazer isso fica um pouco difícil, né? Mas você pode, de repente, até criar um projeto de ensino para os alunos, aí eles gostam, né, dessas coisas. Para eles trabalharem durante um semestre dentro desse projeto para usar monitores, né, para desenvolver, né? Acho que o importante é começar a gente tentar aplicar, né? Acho que isso é interessante. Então, usar monitores, criar um projeto de ensino, não sei, acho que nas outras universidades tem, aqui na UP a gente tem um edital só voltado para projetos de ensino. Eu criei, né, um projeto de gamificação, que aí são possíveis. Se você consegue construir um jogo em uma disciplina, já é e aquele jogo já fica, né, para ser aplicado nas próximas, né? E você precisa criar, né, cada vez que você aplica um jogo sobre determinado assunto, é um grande feito. Mas lá. Oi, Carol. Oi, então, eu vou pedir licença para te fazer uma pergunta, assim, Por favor. porque você comentou rapidamente isso, mas eu queria entender melhor, assim, a gente tenta, né, trazer alguma coisa sempre diferente, assim, às vezes a gente tá ali meio que no caminho da gamificação e nem tá tão focado, assim, do ponto de vista de reconhecer teoricamente aquele modelo e tal. E aí, tipo, até que ponto, ou até que momento, assim, pela tua experiência, tu sente que aquilo ali é uma atividade, por exemplo, uma atividade de desafio, então tem elementos que envolvem a temática de gamificação, mas ainda não se configura como uma gamificação, efetivamente, sabe? Uma estratégia. Isso tem que ser, tipo, para você, essa percepção de diferença, uma consciência, uma abordagem teórica respaldando aquilo? Como é que tu pensa sobre isso? Desse modelo que eu mostrei para vocês, né, ele vai dizer que a aplicação da gamificação é quando você usa de algum daqueles das dinâmicas, daqueles componentes para, né, no nosso caso, né, fazer, né, um jogo dentro de sala de aula. Por exemplo, quando você, às vezes, não faz jogo nenhum, né, se você usa só um modelo de ranking para fazer lá um demonstrativo, né, criar uma competiçãozinha entre os alunos, você já está gamificando, né? Então, não tem tanta uma definição clara de que isso é gamificação, isso não é gamificação. Quando você aplica isso, você já está gamificando, né? A questão é, será que você está atingindo o objetivo que você quer? Será que está motivando, está desmotivando? Existem várias críticas também, né? A gamificação, a gente pode falar no final aqui, que são desafios, né? Que ainda não tem solução, mas que riscos, né? De desmotivar, de não envolver, né? Por exemplo, já revelando, eu apliquei recentemente uma disciplina gamificando a disciplina inteira, né? Para alguns alunos não foi tão legal. E eu também senti um pouco disso, né? Conseguir ficar a disciplina inteira não traz tão bons resultados. Então, né, o legal é você ir testando, também a gamificação tem um pouco disso, de você ir testando, coletando feedback, é uma das etapas, replicando, e é um pouco de feeling também, né? De você sentir, né? Tem um pouco da turma também, né? Será que a turma está aberta a esse tipo de abordagem? Tem um aluno meu que fala para mim claramente que prefere estar lá ouvindo eu falando do que todo dia ter alguma coisa para fazer, seja por preguiça ou por estilo de aprendizagem. Mas ele não gostou tanto. Então, são vários pontos, né? A gente ia precisar de mais algumas horas para discutir aqui, mas que devem ser avaliados. Oi, Luana. Luana já tem experiência em aplicar gamificação. Olá, tudo bem, pessoal? Ítalo, uma dúvida que eu fiquei até conversando com um professor
que é do direito, né, e o pessoal do direito, eles são um pouco mais conservador em relação a essas estratégias, né? E, assim, até que ponto a gente pode gamificar uma disciplina inteira sem prejudicar o processo de ensino-aprendizagem, sabe? Eu fiquei me questionando sobre isso, porque, assim, claro que com o jogo há uma tendência maior dessa nova geração ela aprender com certa facilidade, mas o jogo também, ele perde um pouco quando claro, em demasiado, né, em excesso, ele perde um pouco do que o processo, de fato, de ensino-aprendizagem pode trazer ali para o aluno, principalmente quando a gente fala em termos de escrita, né? A gente está tendo dificuldade muito grande. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas os alunos hoje de graduação não sabem escrever, né? Então, assim, esse período eu peguei 3 alunos escrevendo empresa com I. Então, assim, eu achei assim, um absurdo, e eu achei, não, foi um erro pontual, não, o aluno repetiu várias vezes no texto, sabe? Então, eu fico nesse questionamento sobre a gamificação de uma disciplina inteira, por exemplo. Mas são críticas à gamificação, né? Essa questão, né, de você, de repente, fugir do seu propósito, que eu acho que é um dos maiores riscos, e na minha experiência eu passei por isso também, né, teve jogo que os alunos até disseram eles, vocês super se envolveram, se divertiram, mas não entenderam nada do que eu quis fazer, não entenderam nada do conceito que a gente estava trabalhando, né? Então, tem um pouco de... Eu acho que a gamificação ela precisa ser testada, né? Então, a gente só consegue saber quando realmente aplica, se dá certo, se dá errado, se é bom, se é ruim, o que é que precisa melhorar. Então, e à medida que a gente vai desenvolvendo, né, essa habilidade de lidar com isso, a gente vai entendendo e tendo esse feeling de quando que eu vou usar, quando que não vou usar, se essa turma é legal aplicar, se não é legal de aplicar. Eu acho que é na prática que a gente vai desenvolvendo esse feeling. Professor Neuza. Luana e colegas, na verdade, sim, eu tive o meu tempo de gestão de pessoas, né? Eu sou da área de marketing, mas passei 4 anos mais gestão de pessoas. E uma preocupação que eu tive, não com gamificação, mas com dinâmicas, né? Para gestão de pessoas a gente usa bastante. Uma preocupação que eu sempre tive e tenho quando eu faço qualquer dinâmica é apresentar o objetivo no início, né? Porque as pessoas levam como brincadeira. Na verdade, você apresenta o objetivo, faz a dinâmica e volta no objetivo. O nosso objetivo era esse, nós fizemos isso, nós atingimos o objetivo. A partir do momento que você consegue apresentar de forma clara o objetivo, desenvolve e depois volta, as pessoas começam a entender que não é uma brincadeira. Acho que o Ito já falou, mas de modo geral, tem alguns colegas, ninguém pode, a gente sabe que alguns colegas fazem dinâmica para passar tempo, isso é fato. Né? Isso é fato. Então, se eu tiver essa preocupação, Luana e colegas, de apresentar qual o objetivo, nós temos aqui 30 minutos, 1 hora, até isso é importante, até o tempo que você vai utilizar, é importante que a turma, pela minha experiência, não estou entrando na luta de gamificação, que não é minha praia, estou falando do que eu trabalho de vez em quando, mesmo faço em marketing, mas explicar, não, nosso tempo é esse. Essa é uma preocupação que eu tenho, justamente para não ter uma desvirtuação do processo aí de ensino-aprendizado, que eu acho muito, muito, muito rico. Às vezes você está estressado, a turma está estressada, você traz a dinâmica, a gamificação, e a turma muda, a partir do momento que você é bem contextualizado. Obrigado, Ítalo. Ótimo. Bruna? Eu quero fazer uma ponderação bem breve, para não ser repetitiva, mas eu acho que a gente pode comparar essa resposta com as próprias metodologias ativas. Acho que boa parte das pessoas que está aqui passou por isso no PPGA, alguma coisa assim. E é muito interessante a nossa vivência enquanto professores, como cada turma é uma turma, né? Eu estou com uma disciplina, eu estou tendo o prazer, na verdade, a partir do semestre que vem isso vai mudar, mas eu tive o prazer de passar 2 anos e meio com a mesma disciplina, e cada semestre eu fiz algo diferente, eu testei coisas diferentes, e a cada semestre, inclusive, eu estava falando agora mais cedo com uma colega minha que gamificou a disciplina inteira dela,
E a gente estava comentando que a gente sai, às vezes, incomodada, por exemplo, eu queria ter aprofundado mais teoricamente, ou eu senti que dava para ter feito mais metodologias ativas, que mexessem mais com a turma, porque acho que foi, sei lá, foi meio morgada a disciplina. Então, quando a gente é professor e tem essa preocupação, de fato, em fazer uma aula interessante com o aprendizado dos alunos, a gente sempre vai ter esse incômodo, essa questão, essa percepção. Eu acho que, no final das contas, com metodologias ativas ou com gamificação, que também acredito que seja metodologia ativa, essa explicação das regras que Ítalo estava falando e que Nelson bem ponderou, que é a questão objetiva, esse é o principal. Mas eu acho que o aluno ele fica mais confortável quando a gente amarra tudo muito direitinho, assim. Gamificação, o Ítalo está aí para, com certeza, discutir muito melhor do que eu, mas quando a gente deixa pontas soltas, especialmente quando envolve competição, aí é onde o caos existe, o caos se instala. Essa minha colega tem passado, inclusive, assim, por perrengues, assim, de sair aluno chorando, aluno brigado. Eu falo para ela, disse, menina, tu vai para o céu, porque eu não teria essa paciência que você tem de lidar com todas essas questões emocionais que surgem a partir de uma disciplina toda gamificada. Mas eu acho que quanto mais a gente se preocupa, como o Nelson colocou, em colocar o objetivo muito claro, explicar muito bem as regras, eu acho que é muito positivo, porque eu tenho visto, de outro lado, os alunos muito letárgicos nas aulas que são mais expositivas. Então, esse foi um semestre que eu falei, olha, eu vou puxar mais aqui para a teoria. E quando chegou assim, na quarta aula, eu disse, eu, pessoalmente, não aguento mais. Porque eu não aguento dar aula para uma turma que fica olhando para mim, assim, com cara de nada, ou que olha para o celular, enfim. Eu até falei para eles abertamente, eu disse, olha, vou começar a mexer muito com vocês, porque vocês são muito quietos. E aí a gente vai dosando. Aí eu acho que é muito difícil chegar numa resposta fechada, de dizer, será que é positivo, será que é negativo? Porque eu acho que a cada experiência, à medida que a gente vai sentindo as turmas, a gente vai tentando acertar, e ainda assim não é uma garantia de acerto, né? Por aí. Eu acho que é legal ver a gamificação como uma das possíveis ferramentas, né, para a nossa caixinha pedagógica. E é isso, né? Ter esse sentimento, né, de onde aplicar, como aplicar. Às vezes, se você alcança, né, quando você cria um jogo, que aí você aplica e vê que ele realmente alcançou, né, o objetivo de aprendizagem, trabalhou os conceitos, né, aquele jogo fica seu, né, fica como uma ferramenta para você usar em outras turmas, né. E sim, né, à medida que a gente vai trabalhando, vai tendo, por exemplo, dentro dos jogos que eu desenvolvi, tem uns que eu vou descartar, tem outros que eu achei muito positivo, né, que contribuiu bem, que casou bem com o que eu estava ensinando, que os alunos captaram e que aquilo vai ficar comigo. Então, acho que é realmente um processo de desenvolvimento. Tem alguns comentários aqui no chat, né? A Celis colocou a questão da idade dos alunos, alunos que eram mais novos e outros mais velhos. A Ana colocou que já fez a gamificação em turmas do ensino médio técnico, uma turma engajou e outra não, né? Mas é isso. Não tem uma resposta pronta aqui. Eu acho que o direcionamento é isso, né? Quando a gente experimenta a estratégia e cria um jogo que realmente funciona e que alcança os objetivos de aprendizagem, aquilo fica com uma ferramenta interessante para a gente usar, né, e desenvolver. Porque o jogo também ele vai melhorando à medida que ele é sendo aplicado, ele vai sendo aplicado. Mas vamos lá. Eu faço o meu método, né, meio que de trás para frente. Então, eu começo pensando o que é que eu quero ensinar, né, o propósito daquele conteúdo, né, que eu quero que os alunos, eu quero que os alunos saiam daquela aula com o quê? Com o conceito aprendido, com a habilidade adquirida, com a competência trabalhada, né? Então, eu começo com isso, né, com o propósito. Então, fazer os alunos aprenderem o conceito X. Desenvolver os alunos a capacidade Y, né? Inclusive, Luana, a capacidade de escrita pode ser algo a ser estimulado e trabalhado dentro de um jogo.
Eu criei um jogo que eles tinham que escrever à mão. O meu último jogo, eles ficaram, com a palavra, putos, porque eu passei 25 questões e eles tinham que responder à mão. Então, eles poderiam até copiar do chat GPT, mas tinham que escrever, né? Então, é isso. E o jogo ele entrou como uma forma de motivar eles a ter que entregar esse trabalho. Então, eu começo aqui estabelecendo esse propósito. O que é que eu quero que os alunos saiam daquela aula com o quê? Aí vem depois o recorte. Como a gente trabalha, né, com aprendizagem, é interessante você definir quais os conceitos vão ser trabalhados naquele jogo. E aí uma dica que eu dou é pegar esses conceitos enumerados, ou frameworks, né? Por exemplo, os 4 P's do marketing, as dimensões da pirâmide de Maslow, as 5 forças de Porter. Então, esse tipo de conceito que é enumerado, né, que é claro, que ele vem, né, o conceito de definição, para mim ele é mais fácil de você transformar isso em jogo, né, que de repente você cria aí uma dinâmica que o aluno vai ter que encontrar e elencar, né, o conceito X com a definição Y. Então, para mim isso é mais fácil. Tá? Os 4 P's do marketing, né, Neuza? É que você não sabe o jogo que a gente vai fazer hoje. Eu trouxe em sua homenagem. Aqui é um exemplo, né? O exemplo que eu vou trazer é o exemplo do stake game. Eu trabalhei ao longo do doutorado a teoria dos stakeholders. E para quem não sabe, explicando bem de forma resumida, a teoria dos stakeholders, eles vêm com essa ideia complementar a teoria da firma. A teoria da firma dizia que a empresa tem que se preocupar com os acionistas e com os lucros da organização. A teoria dos stakeholders vem com a ideia de que a empresa tem que se preocupar não só com o lucro, mas também com a consequência das decisões dos diferentes stakeholders da empresa. Então, nesse exemplo, nesse jogo que eu criei, o Stake Game, a ideia foi trabalhar a teoria dos stakeholders e como ela funcionava na prática. Então, eu queria que as pessoas soubessem o que é a definição de stakeholder, quais são os principais stakeholders, quais são as características da teoria, quais são as limitações da teoria e como é que ela funciona na prática. Então, esse foi o recorte que eu fiz. Tive esse propósito e fiz esse recorte da teoria para ensinar ao pessoal. Aí vamos lá, no passo 3 é a parte de inspiração e criação. Então como eu disse, sentar na cadeira e imaginar e brainstorming mesmo. Anota um monte de coisa que for ir tendo na cabeça, vai anotando, vai buscando algumas referências. Para jogos, eu gosto muito de pegar referências de programas de TV, então esses game shows, Big Brother, né? No Limite. Eu adoro pegar essas ideias que eles têm de jogos, né, e eu fico pensando, como é que isso poderia se encaixar na teoria que eu estou trabalhando. Jogos que você joga, eu estou recente nesse mundo de jogos, assim, de jogos de tabuleiro, tenho gostado, comprei alguns jogos, estou montando minha biblioteca de jogos, né? Então, são boas referências para você ir pegando referência para seu jogo. Quer dizer, você pode usar a mesma lógica do jogo, né, adicionando aí o conceito, teorias, né? E o chat GPT é um ótimo amigo. Então, o Stake Game mesmo, você não é só colocar a ideia, a primeira ideia que ele der, ele vai ser a melhor ideia, não. O chat GPT é bom quando você vai conversando com ele. Então, para o Stake Game, por exemplo, eu passei horas conversando, vendo que era bom, fazendo ajustes, e ele ia me trazendo ideias. Se você fizesse isso. Se você fizesse aquilo. Aí eu ficava dizendo, como é que eu posso deixar o jogo mais equilibrado?
Você pode também colocar, né, um esboço de uma ideia que você já tem, aí você vai pedindo coisas a ele, como é que eu posso criar um esquema de pontuação para manter um jogo competitivo, né? Isso é interessante, porque a dinâmica do jogo já tem que ser equilibrada. Não pode beneficiar demais alguns em detrimento de outros. Não pode ser nem fácil demais, nem difícil demais, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Na quarta etapa é a parte das ferramentas. Então, muita gente faz o contrário, né? Vai primeiro nas ferramentas para criar o jogo. Eu primeiro tenho a ideia do jogo, o mais importante é a filosofia do jogo, é a estratégia, é a ideia central do jogo. E com base nisso, você vai atrás do que é que você precisa para fazer esse jogo. Né? Aqui a gente tem algumas ferramentas que podem ser usadas no jogo, né, para criar jogo. A que eu mais uso e que para gamificação, para mim, a melhor é a Geniali. Então, quem tiver curiosidade, a gente pode depois até fazer um treinamento de Geniali. Mas aqui eles têm várias ferramentas bacanas, por exemplo, de virar cartas. Eles estão agora com o jogo da memória. Eu fiz ontem no workshop que eu dei ontem lá no IFPE, no jogo da memória. E aí eu usei o Geniali. É bem fácil, né, de usar o modelo deles. E tem outras ferramentas, né? Umas até que não é para jogos, por exemplo, o Padlet. Padlet é uma ferramenta para criar murais virtuais, mas que você pode usar, né, para isso ser parte de uma dinâmica do jogo. Né? Aí tem os para quiz, né? A gente usa muito para quiz, gamificação. Então eu gosto do Rayground porque ele traz um storytelling, ele traz uns boosters, né? Que é tipo, à medida que o aluno vai respondendo e acertando, ele consegue clicar lá, tipo, no botão de acelerar e isso dá uma pontuação maior para ele. Tem esse outro que eu confesso que eu soube recentemente, eu ainda vou experimentar, é o Blooket, que é um pouco da mesma lógica, né, de você conseguir roubar pontos do coleguinha, né, é um jogo de quiz que tem essas interações diferentes, né, de você roubar pontos, de você trapacear, né, porque a diversão também é um elemento importante, é interessante dizer isso, né, é legal ter diversão, não é o objetivo principal, mas é importante que tenha. Então, fica aqui algumas dicas de ferramentas. Aí no jogo do Stake Game, né, eu peguei na etapa de inspiração, eu conversei muito com o ChatGPT, então eu fiquei dizendo, eu queria criar um jogo de tabuleiro, o Stake Game, ele é um jogo de tabuleiro, eu queria criar esse jogo para aprender essa teoria, aí ele foi me dando ideias e eu fui trabalhando com ele, né? Como é que a pontuação pode ser mais equilibrada? Como é que eu posso criar um esquema de pontuação que seja acirrado, né? Deixar o jogo mais acirrado. E ele foi me dando ideias e eu fui trabalhando em cima dessas ideias. Em termos de ferramenta, eu usei o Geniali, né? Eu vou já mostrar como é que foi o jogo. O tabuleiro impresso, então fiz um tabuleiro no Canva, moedas, e aí eu comprei umas moedas, deixa eu ver se eu estou com elas aqui, acho que não estou, estão aqui, eu acho. Essas moedinhas aqui, eu comprei lá na Shopee, para usar no jogo, e botões, o jogo tinha os botões que a gente conseguia movimentar esses botões para marcar a pontuação. E por fim, a última etapa é a aplicação, que é você, né, efetivamente aplicar o jogo que você criou. E é interessante que na aplicação, como a gente vem comentando ao longo desse workshop, é interessante você ver, né, ficar no pé, vendo se o objetivo está sendo alcançado.
esses alunos estão captando a ideia, se estão aprendendo, né? Então, é nesse momento que você avalia que os objetivos, não só os objetivos de diversão, mas principalmente os objetivos de aprendizado, está acontecendo. E aí, no final, super importante, eu sempre faço, né, um momento de roda de conversa para avaliar, né, o que é que eles acharam bom, o que é que poderia ser melhorado, se eles entenderam, se eu faço, né, perguntas, o que é que é a teoria dos stakeholders? Quais são os principais stakeholders? Para ver se eles captaram, se eles aprenderam. E aí é um processo cíclico, né? Depois desse feedback, dessa avaliação, uma próxima vez que eu vou aplicar, eu costumo fazer, né, trazer melhorias do que foi observado na aula anterior. Séries. Deixa eu te perguntar. Normalmente tu começa o mesmo desafio numa aula e termina naquela aula, porque eu já percebi que tem que começar e terminar. Se deixar para a próxima aula, aí eles desmotivam, ele já se esquece, a turma, um pedaço falta e ele já não entende mais nada, né? Tem que começar e terminar. Sim, sim, né? E isso tem que entrar no planejamento. Então, e dá tempo. Né? Então, né? Até o feedback, a avaliação, a roda de conversa. Tem que ser tudo cronometrado, né? Exatamente. Eu, geralmente, nos meus jogos, tem sempre cronômetro. Então, eu consegui controlar o tempo. Então, sempre tem um cronômetro na tela. Nessa parte de inspiração e de criação, é uma coisa, você tem que avaliar o contexto, né? Porque isso, né, vai influenciar o seu jogo. Quantos alunos, quanto tempo, né? Então, tudo isso é importante considerar aqui, não só a ideia do jogo em si, mas como é que esse jogo vai acontecer? Você tem que fazer meio que um imaginário do jogo acontecendo na prática, né? O que é que pode acontecer, né? Se acontecer, de dar empate, como é que vai ser esse desempate, né? Então, tudo isso é pensado nesse processo de criação, né? Quanto tempo? Por exemplo, e aí, com base nessas informações, você vai traçando estratégias de desenvolvimento do jogo. Essa do Stake Game, por exemplo, eu tinha uma dificuldade, ele foi aplicado no Lenampad, de Stake Game. E aí eu não sabia quantas pessoas iriam, eu não sabia como era o espaço, eu só sabia que a gente tinha 1h30. Então também era um limitante. O jogo tinha que acontecer durante todo esse tempo. E aí eu fiz um formato de que o jogo ele seria em equipes, então dependendo da quantidade de pessoas, a gente poderia fazer, né, equipes maiores e equipes menores. Em relação ao tempo, o jogo ele poderia acabar a qualquer momento, então eu poderia dizer, ele aconteceria em rodadas. Então eu poderia dizer, essa é a nossa última rodada. Eu tinha um controle em relação ao tempo, né? Em relação ao tempo. E é isso. Então essas questões elas têm que ser consideradas, né? Quanto tempo, qual espaço, quantos alunos, se acontecer isso, né? A parte de criação não é uma criação só da dinâmica do jogo, mas também da ambientação, né? E você tem que considerar o contexto, tá? Aqui é o jogo do Stake Game, a gente aplicou lá no Enampad. Eu apliquei primeiro em sala de aula, depois eu levei lá para o Enampad. Aqui era o tabuleiro, né? Então tinha essa tela que era projetada no slide, e cada número desse as equipes foram divididas, os participantes foram divididos em equipes. E aí qual era a ideia? Eles teriam que tomar decisões, eles eram empresas, e eles teriam que tomar decisões, eles sorteavam um número desses aqui, e esse número revelava um evento da empresa. A greve dos funcionários. Aí tinha a descrição lá do evento, e ele tinha 3 possíveis decisões.
E aí eles tinham que tomar a decisão, eles tinham que escolher se iam tomar a decisão A, B ou C, e cada decisão tinha consequências positivas e negativas para os diferentes stakeholders. E aí vencia quem tivesse o maior número de moedas acumuladas, somados à pontuação de reputação e de justiça. Essa pontuação de reputação e de justiça era feita com base na pontuação de cada stakeholder. Então, a gente aplicou esse jogo. Aqui foi aplicando em sala de aula, né? Eles tinham aqui as moedas que eles recebiam, os botõezinhos aqui que eles movimentavam de acordo com as decisões que eles tomavam, e a pontuação aqui em cada stakeholder servia como referência para eles calcular a pontuação de reputação e de justiça. Aqui foi no Enampad, que a gente aplicou. Então, foi que aí muita gente diz isso, minhas turmas... Eu não vou ser hipócrita de dizer que é mais fácil trabalhar com minhas turmas que são turmas de 20 alunos. Mas eu já trabalhei em turmas grandes, assim, né? Então, dá para fazer gamificação com turmas grandes também. Pode ser é mais difícil, claro, mas dá para fazer. Aqui a gente tinha mais ou menos, acho que mais de 60 pessoas. Todo mundo conseguiu participar. É isso, deixa isso aqui. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Ok. Deixa eu ver aqui no chat. Alguma Luana, né, compartilhou algumas experiências dela. Tayana também. Como ela pega referência. Pérez, né? Gosta de usar os dados. E aí, gente, a gente vem muito nessa ideia de usar a tecnologia para tudo, né? Mas eu sou muito inclinado para a ideia do Unplugged Gamification, que é um conceito aí, né? O que é o Unplugged Gamification? A gamificação desplugada. Que é você usar pouco, menos ou nenhuma ferramenta digital para trabalhar a gamificação. Então, no jogo do Stake Game, por exemplo, eu usei só de digital, só tinha a tela lá que os alunos viam os eventos. O resto eles usavam tabuleiros, né? A interação era toda física, né? E eu acho legal, por isso, né? A gente vê algumas notícias, né? De que as pessoas desse mundo mais tecnológico, no futuro próximo, vão valorizar mais esse contato humano, as interações, né, ali presenciais. E a Unplugged Gamification, a gamificação desplugada, atende muito a isso, de você tentar usar ferramentas físicas ou usar menos ferramentas digitais para criar jogos. E aí eu acho mais legal. Eu tenho trabalhado dessa forma. A gente tem jogo que eu não uso nenhuma, meu computador fica fechado, né? Eles não usam nada de tecnologia, né? E aí força eles, eu vou já mostrar um que eu fiz, né? E aí Luana falou na questão da escrita, tem jogo que eles têm que escrever, né? Eles têm que correr atrás, têm que se movimentar, e isso gera, né, diversão, gera engajamento, gera interação, apesar de que às vezes é preciso ter um certo controle sobre isso. Então, aqui é a experiência que eu tive, né, na prática. Eu terminei semana passada essa disciplina. Foi a disciplina de estratégia. O nome da disciplina foi Strategies. E a gente criou, né, uma disciplina toda gamificada. Todas as aulas tinham jogos. E aí, os alunos, eles criaram avatares, né, no início, na primeira aula, colocaram o nome deles, né, o apelido que eles queriam. E a gente combinou o seguinte: como é que funcionaria esse jogo? Os alunos, eles iam competir com eles mesmos.
Então, eles tinham que controlar as vidas, né, que eram as faltas, os pontos de XP, pontos de experiência, que era a nota deles, então eles tinham que olhar essa nota para saber se eles estavam indo bem ou mal. E os pigs, que eram as moedas que a gente criou, né, os pigs. E esses pigs, né, cada jogo eles poderiam acumular pontuações de XP e pigs. E aí teve um momento, né, que a gente abriu a loja virtual, eles poderiam comprar coisas como, por exemplo, comprar a prova, não fazer a prova. Poucos conseguiram, mas eles tinham a possibilidade de comprar a prova. Eles poderiam comprar o direito de eliminar uma questão da prova, eles poderiam comprar pontos, eles poderiam comprar, recuperar vidas, eles poderiam não fazer uma atividade. Então, foi a forma que a gente criou. Aqui são alguns jogos que a gente fez, né? Os séries. Desculpa, mas é que desde lá do SEMEAD eu fiquei pensando, claro, tu pode ter monitor e tudo, mas a gente tem vida também, né? Eu até cheguei a te perguntar isso lá. Como é que tu faz, assim, para controlar a falta? Aí tu dá o PIG no final da aula, já para ele ir guardando, ou tu computa numa tabelinha separada? Como é que ele sabe quantos PIGs ele tem? Essa tela aqui, ó, é uma apresentação de Canva que ficava compartilhado. E eles conseguiam, era o dashboard, né? O quadro Mas de tu tem líder. que alimentar, então tu lança Isso. as faltas no sistema da universidade e lança Isso. em duplicação, tá? É que eu fico pensando assim, porque dá trabalho, né? Tu tem que ficar pensando, depois o aluno diz, não, mas eu vim nessa aula, eu justifiquei, e daí a gente tem que ir criando, né? Mas eu, para ter esse controle, toda vez que eu terminava a aula, eu fazia ali mesmo, na sala de aula. Quando terminava, eu atualizava para não me perder também. Legal. Eu trabalhei numa indústria uma vez e eu era responsável por controlar isso. E também tinha metas individuais e metas de equipe para participação nos lucros e resultados. Dá para fazer isso na indústria também. E no final ganhava uma moto. Então, assim, eu tinha que controlar quem não faltava no trabalho, quem não botava atestado, aí ia ganhando pontos. E tinha as metas de equipe, não ter rejeição de produtos na linha, receber a pontuação máxima de qualidade, daí a equipe toda ganhava, e daí ia tendo as metas individuais e as metas de equipe, e daí no final eles iam ganhando os valezinhos para botar lá no sorteio, que era a moto dos 400 funcionários. Daí agora tu estava falando isso, eu disse, nossa, isso já havia aplicado, só que eu não sabia que se chamava gamificação. E é uma ideia legal, assim, de também... Não, e é bacana, porque daí... por equipe, né, também. Tu tá falando da indústria privada, né? O pessoal trabalha por dinheiro. Aí tu tá ali trabalhando com qualidade, mas ao mesmo tempo um tá cobrando o outro aí, não falta, senão essa equipe toda vai perder ponto, sabe? Então tu faz um jogo cooperativo junto. A gamificação mexe com as emoções. Uma das coisas que tiveram algumas críticas, eu fiz a avaliação final com os alunos de como foi a disciplina, né? Mas uma das coisas que eles pontuaram é que eles ficavam com medo curiosos para saber qual era o próximo jogo e com medo de perder a aula para não perder o jogo. Então, foi um depoimento que eu recebi, né? Teve uma aluna que disse que fez um esforço. Eu fui a única disciplina que ela não faltou um dia porque ela ficava preocupada com o desempenho dela no jogo e com o jogo. Então, são ferramentas que alcançam, né, um pouco dessas emoções aí. Aqui são alguns jogos que eu apliquei, né? O jogo do Verrio, que é prática de estratégia, né? O Verrio, a gente trabalha com dinâmicas e capacidades da empresa. Eles criaram grupos, e os grupos criavam... eram empresas concorrentes, e uma equipe tinha que atacar a outra. Foi uma discussão bem calorosa, mas foi divertido. Esse outro aqui foi para trabalhar 5 forças, eles tinham que criar mapas mentais, de acordo com as forças que eles sortearam. Quem quiser mais detalhes, está lá no Instagram, estou postando os episódios com como foi essas dinâmicas, esses jogos.
Esse aqui foi o mapa de conceitos, né? A gente trabalhou liderança de custos e diferenciação. Foi um jogo mais para ele aprender os conceitos mesmos. Eu espalhei ao longo da universidade QR codes que eles tinham que encontrar, eles tinham que escanear. Quando eles escaneavam, eles tinham lá uma ficha com 3 perguntas e com 3 alternativas, cada pergunta. Aí eles tinham que preencher a ficha à mão, com a resposta que eles achavam que era certa, me apresentar lá na sala de controle, que a gente disse que a sala era o ponto de encontro, né? A sala de controle. E quando eles me apresentavam a ficha preenchida, eu dava um enigma que eles tinham que decifrar como abrir a caixa com o código. E esse enigma, ele era relacionado à ficha de respostas. Então, por exemplo, o primeiro número é a soma das letras da 4ª palavra da questão 1. Então, era esse tipo de enigma. Topolino, eu gostei desse jogo, né? O que eu disse, né? Que eu criei essa ideia de que esse carro viria para o Brasil e eles tinham que criar uma apresentação baseada em liderança de custos e diferenciação e apresentar, eles tinham que fazer essa apresentação e criar também um protótipo do Topolino. É isso. Por aqui tá ok? Aqui são algumas ideias. Deixa eu parar um pouquinho aqui. A gente vai já jogar. Carol, deixa eu ver a pergunta de Carol. Aí eu depois passo para ti, Luana. Fiquei curiosa para saber para quantas turmas você seleciona em um semestre. Em todas elas você utiliza gamificação. Geralmente eu fico com 2 turmas. Eu tenho esse privilégio também. Mas essa foi a primeira que eu gamifiquei toda. Só que as outras disciplinas que eu ministrei, eu sempre faço alguma coisa do tipo, né? Alguma dinâmica, algum jogo pontual, desde sempre, assim, desde quando eu comecei a lecionar, que eu faço alguma coisa nesse sentido. Luana. Na verdade, é só uma curiosidade. Desde que tu começou a postar os vídeos no Instagram, fiquei curiosa para saber. O final do jogo, quem ganhou o jogo, ganhava alguma pontuação a mais na disciplina? Como é que foi essa bonificação? O jogo, apesar deles sempre querem competir, eles adoram competição. Eles ficam disputando, né? Para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais pontos. Mas o jogo, eu sempre reforçava isso, que o jogo é eles com eles mesmos. Então, a luta deles é manter a nota, pelo menos a média, né? Para conseguir passar na disciplina. Mas aí, no final, os primeiros colocados do ranking, eu dei uma premiação eu dei um jogo para cada um. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Ganharam um jogo. Banco Imobiliário. Não, que esse aí caro pra mim, né? Foi aquele jogo de cartas. Eu dei o Bandido. Não sei se alguém já jogou o Bandido. Eu dei um quebra-cabeça. E o outro foi Perfil. O modelo, o Pocket, né? O modelo de cartas. É isso. Pois vamos aprender na prática. Vamos experimentar. Vamos ver se vai funcionar, porque eu testei hoje cedo o jogo, então se der errado, me desculpem, mas acho que vai dar certo. Esse jogo, já que a gente está aqui no GPCIB, e eu sei que, né, você adora os 4Ps, esse jogo eu apliquei na disciplina de marketing. Na disciplina de marketing, e aí na nossa disciplina a gente trabalha com os 4Ps, é claro. Eu não sei se vocês trabalham com os 4Ps durante uma aula só, mas na minha disciplina eu costumo trabalhar pelo menos em 3 aulas. Geralmente cada aula é um P diferente, né? E aí a gente trabalhou o P de preço.
E aí a gente falou, né, sobre todas essas as questões de marketing, né, do P de preço relacionado a marketing. Obrigado, Daiane. O P de preço relacionado a marketing, né? Então, o que é que faz, né? O que é que tem a ver preço dentro do marketing, né? A questão do brand da marca influenciar no preço, do público influenciar no preço. E a gente fez todo esse debate antes, né? E aí a gente encerrou a gente encerrou esse conteúdo, essa aula, com esse joguinho que eu coloquei o nome de carrinho de compras. Eu vou colocar aqui um tutorial para vocês verem o que é que vocês devem fazer. Primeiro, deixa eu projetar aqui. Então, esse é o carrinho de compras. Lembrando que a gente está trabalhando no P de preço. Então, vocês vão... não precisa escanear agora, tá? Isso aqui é só uma amostra. Então, vocês vão escanear depois o QR Code. Ele vai levar vocês para um formulário em que, qual é a ideia? Vocês vão colocar lá no formulário o nome de vocês e o preço que vocês acham que é a soma do carrinho de compras. Vou já mostrar como vai funcionar. Então, a ideia era que os alunos vissem, né, os produtos e considerassem tudo aquilo que a gente trabalha na teoria, né? O porquê aquele produto, qual o público daquele produto, né? Qual a marca daquele produto, qual o valor que aquele produto tem, né? E se por isso ele vai ser mais caro ou mais barato. Então, a ideia era avaliar tudo isso que a gente discutiu nessa dinâmica. Então, eu vou apertar o Start aqui. E aí, aqui é só o modelo, tá? Não começou ainda não. Então, vai aparecer alguns produtos na tela e vocês vão somando aí quanto é que vocês acham que vale esse produto, tá bom? Quanto custa. Pronto, aí depois eu vou disparar o cronômetro de 1 minuto, vocês vão ter que somar aí, tem que ser rápido, aí é velocidade. Vocês vão somar e vão mandar lá no formulário o valor total do carrinho de compras. Ok? Então a gente vai fazer isso só de uma forma rápida, mas dá para discutir, né? Dá para que a questão da profundidade da discussão, o professor é quem traz, né? Então, a gente pode fazer ao longo dessa dinâmica e discutindo, por que você achou que esse produto custou isso? Né? Quais são os aspectos que podem ser observados que levou a você achar que esse produto tinha esse preço? Entenderam a dinâmica? Ok? Então, vamos começar. O vencedor vai ganhar um abraço meu virtual. Um abraço virtual. Então, a gente vai ter 3 rodadas. 4 rodadas, na verdade. Eu acho que dá tempo. Quando o formulário pede palpite, é o valor? Isso, é o palpite de quanto você acha que é a soma. Pode colocar o QR Code novamente? Porque tu Tá. falou que não era para colocar ainda, aí eu não Não, entrei. é para colocar o que eu vou colocar, que eu vou apresentar agora, tá bom? Coloquem esse aqui. Isso é para vocês entrarem no link. Aí o palpite a gente coloca o somatório de todos os produtos que tu apresentar. É isso, porque eu vou apresentar ainda, tá? Tá. Eu vou já dar o play, aí vai passar os produtos, vocês vão ter que somar e depois colocar lá o palpite e enviar. Posso começar? Pode. Vamos lá, todos preparados, né? 3, 2, 1.
Vamos começar. Preste atenção. As donas de casa e os donos de casa têm vantagem. Pronto, 1 minuto para vocês enviarem a resposta. Tempo esgotado. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu só fazer o cálculo aqui, tá, gente? Só um minutinho. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Porque meu formulário saiu sem o... Era um errozinho aqui. Na fórmula.
Tem que ver um errozinho na fórmula. Tá, vamos lá. A ideia, algumas pessoas colocaram. O número de todos os itens, né? Você tem que colocar só a soma final. Então vamos lá, vamos ver quem vence a rodada. Vence a rodada quem teve a menor diferença entre o valor sugerido e o valor real do carrinho de compras. Vamos ver como fica o nosso ranking. Lembrando que o valor... Rodada porque tem mais de uma, depois tu bota outros produtos. Isso, é. Então, quem chegou mais próximo do valor real foi Carol. Uma ótima dona de de casa. supermercado. Pronto, Carol. E quem ficou pior, quem deu o palpite mais longe, foi Marina, Ih, ela errou a digitação aí. Everton. Não, mas depois eu passei para cá. Aí deu certo. Quem errou a digitação acho que foi Carolina, errou a digitação. Vai colocar o nome, a somatória do carrinho completo, tá? Oi, eu tô confusa. Qual é o valor real mesmo? O valor real do carrinho de compra era 206,36. Ah, certo. E aí o ranking é feito com quem teve a menor diferença entre o valor real e o palpite. Cheguei Ok? perto. Então, Carol foi a que venceu. Aí, Carol, você, para a próxima rodada, você pode eliminar 2 pessoas do jogo. Quem você vai eliminar? Gente, Jogo era fazer de Olha, eu sou uma boa jogadora, eu fiquei com 190, mas eu não eliminaria porque eu fui tua professora. eu vou ser... Peraí, tem mais rodadas, né? Tem mais 2, pelo menos. Então tem que ser uma pessoa, né, estratégica aqui. Vou eliminar o segundo e o terceiro lugar, óbvio. Então vamos lá. Vamos ver quem vai ficar fora do jogo. Pode até participar, mas fica fora do. Série. Série ficou em segundo. Nada pessoal, né? Já até ligou a câmera em forma de protesto. Manuel Bastos, que é o terceiro aí. Manuel Bastos. Manuel ficou de fora. Ok? Então vamos lá, vamos para a segunda rodada. Então essa eu não voto. Se quiser participar de brincadeira, pode participar, mas não está valendo pro. Não leve pro coração, não. Tá? Eu sempre digo isso, não levem pro coração. Vamos. Próximo carrinho. Cadê vocês? Bora. Vamos lá, carrinho de compra 2. Entrem aí no link. Lembrando que vocês vão ter que colocar o valor da soma dos itens, tá? Todo mundo entrando. Tem que traçar estratégia. Não pode já ficar de olho em Carol. Pode também alguém que é amigo dos eliminados de Carol pode fazer uma retaliação, né?
Vamos lá? Vou clicar aqui. E só conferir. É isso mesmo. Simbora. Deixa eu botar aqui. Vai começar. Tempo, 1 minuto para mandar os palpites. Agora lascou, não sei nada disso daí, menino, dessas marcas. Vai ser Você uma não é pobre. usuária da coach? Eu vejo que de vez em quando naquele no segundo andar do Rio Mar. Meu Deus do céu, não sei nem para onde ir, vai tudo fora do meu padrão, exatamente, Vandenberg. Completamente fora da minha realidade. Essa tem coisas ali que eu nem sabia que existiam, mas é isso aí. Essa rodada foi difícil, viu? Muito difícil. Muitos dinheiros, né? Nada que o 13º não pague. Olha, tem coisa que eu acho que nem se a gente Eu somar acho que aí, né, o acho salário. que até uns 10 anos desse terceiro, falar do meu, eu não pagaria. Acho que meu chute não pagar nem aquele vestido. Até para chutar é difícil, né? Não, até para chutar é impossível, na verdade. É impossível chutar. Fora da realidade nossa, de professor. Então, como eu não sou chegado à marca, estudo marca, mas não sou chegado à marca, aí é terrível. Pronto, vamos lá, vamos lá. Já terminou o tempo? Acho que não, né? Travou aqui pra mim. Pronto. Vamos lá, conferir. Eu não sei porque a fórmula não tá pegando. Peraí, vou ter que consertar de novo aqui. Meus formulários estão com a fórmula dele. Não tá pegando. Mas eu vou. Só um minutinho.
Pronto. Estou tendo que aplicar as fórmulas todas. Deixa eu apresentar aqui para vocês. A gente depois faz a última rodada. Ó, nessa rodada, lembrando, o carrinho de compras, o preço dele é R$ 6.327,14. E aí, quem ficou em primeiro lugar foi Carolina. Eu não acredito, não. Foi sim. Foi isso mesmo. Não, a fórmula está com algum erro. Tem vários primeiros aí. Não, mas Não, é essa daqui, essa aqui. Carola. Ó. Tá bom? Carol foi a que teve a menos diferença do real com o palpite. Vamos lá, Carol, elimine mais 2 pessoas na nossa final. Ai, meu Deus. Me pega de surpresa. Quem é que tá em segundo e terceiro? Vocês estão sabonetando, vocês não querem se comprometer. Vandenberg Estratégico, né? e terceira. Agora tem 2. Nada Peraí, pessoal, tá, gente? Fique claro. peraí, que eu acho que tá com um errozinho mesmo. Peraí. Ele tá aqui, ó, 2-1, 2-1. Vou fazer o seguinte. Enfim, eu testei hoje de manhã, mas vou fazer o seguinte, tá aqui no chat GPT para ser mais rápido. Essa coluna 1 é a diferença, não é? Os outros dois que estão em primeiro, né? Isso, a coluna não é. O mais perto dela. Isso, é. Na É, o terceira 140, coluna, os outros dois que é o estão em primeiro eram do menino. 142 e o 672, os mais próximos, eu acho. Isso, deixa eu ver se dá para classificar por. Ah, pronto. Ficou melhor assim. Então, Carol, segundo Vandenberg, terceiro Alexandre. Vai eliminar o Alexandre? Vou ter que terminar, gente. Desculpa aí, tá? Nada pessoal. Pronto, então Vandenberg e Alexandre estão fora. Foi um quarto. É? Vamos para a nossa última rodada. E aí, quem chegar mais, tiver a menor diferença, vence o jogo. Tá bom? Vamos lá. Agora eu tô dentro ou eu tô fora direto, séries? Você pode participar, mas só. Tá fora, César. Aceita, Carol te eliminou. Eu não sabia que eu era. Jogo é jogo. Vamos lá, último carrinho. Deixa eu apresentar aqui. É aí que eu tô com um monte de coisa aberta. Vamos lá, último carrinho. Entrem. Enquanto isso, eu vou mexendo aqui na minha fórmula para ver se ele chega de forma correta. Oi, então, enquanto isso, assim, tu pensa em, sei lá, patentear, não sei como é que funciona isso, algum desses jogos e tal. Olha, eu tô trabalhando lá no State Game, inclusive eu tô com um projeto de fazer ele físico, que eu acho legal, né? Ter tabuleiro, ter as coisinhas assim. E aí, acho que daqui a 2 meses, talvez a gente tenha esse jogo. Mas tu pensa em patentear, tipo assim, para ficar domínio, etc e tal. Eu já fui atrás, não Uma coisa consigo tua, criada por ti. patentear. Eu consigo registrar os direitos autorais.
Ah, ótimo. Né? E acho que quando a gente cria esses jogos, assim, dá um trabalho a gente criar, mas quando é algo que pode ser compartilhado, né? Então, a gente vai passando para os colegas aplicarem, né? A gente vai trocando jogos. Né? É um mecanismo que a gente acaba encontrando algumas facilidades também para ajudar os coleguinhas, para ter mais ferramentas na nossa caixa pedagógica. Isso. Vamos lá para o último carrinho. Josi está com a estratégia dela aí. Simbora, último carrinho. Tomara que a minha fórmula preste. Tempo, 1 minuto. Acertei um editor. Vamos lá, pronto. Vamos ver quem é o campeão. Lembrando que assim, aqui é uma demonstração, tá, gente? A gente pode fazer vários formatos desse mesmo jogo. Tá? Essas dinâmicas de eliminar o coleguinha, você pode criar uma dinâmica diferente para cada rodada, por exemplo. Né? Também a questão da discussão do conteúdo ao longo do jogo, né? Você pode dar essa profundidade ao longo do jogo. Né? Aqui é só um demonstrativo. A vencedora do jogo, né, o carrinho, o valor dele era R$ 683,07. E a nossa vencedora acertou por uma diferença de R$ 3 entre o valor que ela deu como palpite e o valor real. E a vencedora é Luana. Tati ficou em segundo muito perto também, por R$ 4 de diferença. Meu medo era o copo Stanley ser falsificado. Eu disse, meu Deus, eu errei muito feio se for um falsificado. É isso. Então é isso, gente. É só um demonstrativo, perder por pouco, Tati. Aqui nesse exemplo a gente viu, né, como poderia discutir o P de preço, e aí, como eu disse, a discussão, quem traz esse aprofundamento é o professor. Pode ter mais rodadas, você pode pegar o carrinho depois que a rodada acabasse
podia abrir o carrinho e questionar os alunos, por que vocês acham que isso é esse preço, né? Então, todos aqueles elementos da teoria que a gente vê, cabe aqui na discussão ao longo do jogo, durante o jogo, depois do jogo. Então, a ideia da gamificação, da aplicação da gamificação na aula, né, no ensino, é essa, de você usar o jogo como um meio, né, de alcançar o seu objetivo, que é fazer com que os alunos aprendam, né? E é interessante ter essa noção. Será que está dando certo, né? Eu tive algumas dificuldades aqui com o link, então acontece às vezes, né? Quando eu já apliquei esse jogo na disciplina de marketing também. Na segunda rodada deu um errozinho, eu tive que parar para consertar, então são coisas que acontecem, né? E também, vocês veem aí que eu só usei para fazer esse jogo um PowerPoint e um Google Forms. Então, não precisa de coisas assim mirabolantes para aqui no jogo. O importante é a ideia. Tá certo? Eu vou passar aqui para dúvidas, perguntas, para o professor Nelson também, se caso alguém não tenha dúvida, mas eu queria compartilhar esse link aqui com vocês, que é um formulário, para quem tem interesse nessa área de gamificação, em pesquisa também, né? Estou pensando aí começar a captar alguns parceiros, de repente a gente criar um grupo de estudos nessa área, então coloca lá o nome e telefone, e depois a gente fica em contato, me sigam no Instagram. Mas antes, eu vou abrir aqui para perguntas. Agradeço muito, tá, Neuza, o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, muito obrigado. Obrigado a você, Ítalo. Algum comentário, alguma pergunta a mais? Nenhuma? Ítalo, eu só tenho que agradecer, inicialmente parabenizar, né, para te parabenizar pelo diferencial. Como diz a Bruna, você sempre um professor, um aluno diferenciado, hoje um professor diferenciado. Parabéns. Então, você vê que a aplicabilidade a 1000, né? Eu estava pensando só, quando falaram do Copa Stanley, estava pensando lá do tênis, o que se pode dizer? A gente fala muito preço, pegar teu exemplo, né? Pegar preço. Só pensar numa marca ali, eu posso trabalhar preço de várias formas, né? E um ponto aí é a percepção. Todo mundo falou a percepção. Sim. Todo mundo falou a percepção aqui, preço é uma questão de preço. E a gente acabou trabalhando percepção de preço por justamente não saber. A única coisa de preço que realmente sabia é o valor da cerveja, como a Josiette, e o valor do amaciante, que é R$32. Isso eu sabia como preço semana passada. Nunca tenho certeza que eu acertei. O resto foi só percepção e chute, né? E eu nem vi os 5 quilos do arroz, como o Vandenberg e os colegas viram. Então, observe, na verdade, se a gente trabalhar isso com a preparação disso, a riqueza que é uma dinâmica aparente sim, como você colocou muito bem, mas a grandeza que é discutir a relação do preço, em relação ao preço, então você tem uma riqueza muito grande. Cara, eu só tenho que te agradecer, muito obrigado, parabéns a você, que continue brilhando, eu vou me inscrever lá no seu grupo, lá na hora que preencher o formulário daqui a pouco, eu quero aprender mais, utilizar mais, parabéns a você, parabéns a todos que participaram. O grupo está finalizando esse ano com essa dinâmica, mas o ano que vem a gente vai iniciar com a Jussara. A Jussara trabalhou um pouco de metodologia bem interessante no SEMEAD também, então fui atrás de vocês, eu acho que é um trabalho espetacular. Então, esse semestre complicado para o GPCima, 1000 coisas na cabeça, eu nunca tive tanta banca na minha cabeça, eu nunca vi tanta banca, eu tenho banca até o dia 29, então, até o dia 29, você tem ideia. Então, o que me faltou foi banca, então, mas esse é o processo. Eu quero agradecer o pessoal, a gestão do GPCima, e a todos que participaram. Tem várias pessoas, as professoras, não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, mas fico muito agradecido. Bruna, te faculto a palavra novamente. Bruna Lima é minha parceira. Quero agradecer a todos vocês. A gente sempre sente falta dos encontros presenciais, né? Tenta marcar esse churrasco no final de ano, que está uma coisa assim, que não sai nunca. Quando sair, a gente tem que fazer outro para comemorar que conseguiu fazer. Mas é uma alegria vê-los, mesmo que seja virtualmente.
Quero novamente só agradecer a presença de todos vocês, a confiança nas atividades do grupo, tanto essa quanto as outras que foram realizadas ao longo do ano. É muito legal saber que a gente constitui um grupo e acho que quase toda a gestão hoje é egressa do programa, mas é bom saber que a gente tem essa ligação ainda. Então, muito obrigada a todo mundo, especialmente a Ítalo, realmente brilhante. A gente tem uma boa expectativa, eu tenho ouvido falar muito bem do SEMEAD, mas realmente as expectativas foram superadas. Então, muito obrigada, Ítalo. Nos vemos pessoalmente, pelo menos Ítalo é mais fácil de me encontrar por aqui. Mas eu estou devendo uma visita, eu vou em Recife visitar vocês. Vamos tirar uma foto, a gente consegue tirar uma foto, porque tu é minha foto, vai tirar uma foto, um print, na verdade, né? Foto, né? Vai ter. Fechar meu áudio aqui. Ítalo, eu tirei alguns, vou te mandar depois para você, Ítalo, também tirei alguns. Manda, por favor. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado a todos e a todos. Eu devo mandar, hoje eu estou bem enrolado no final de tarde, provavelmente eu mando amanhã o certificado para amanhã todo mundo, tá bom? Então, um beijo para vocês, parabéns, eles, muito sucesso. Muito obrigado, gente. Fique à vontade, sucesso para vocês todos e todas. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau.